Olá, eu sou Vitória, sou mestranda do curso em Desenvolvimento Regional Sustentável, oferecido pela UFCA, Universidade Federal do Cariri, e nesse momento, como atividade complementar da disciplina de metodologia do ensino superior, nós iremos conversar um pouco sobre o artigo que tem como título As Políticas Públicas de Ensino Superior Tecnológico e a questão da responsabilidade social no Brasil. Esse artigo ele foi publicado pelos seguintes autores, o Marcos Vinícius, Maria Loyola e a Mônica Mota, em que esses autores eles publicaram esse artigo na revista Gestão Universitária na América Latina em 2011. Entrando na discussão do assunto, o artigo ele traz como palavras-chave a questão da educação superior, o ensino tecnológico, políticas públicas e responsabilidade social, como colocado no título. Para esse nosso momento, em vídeo e conversa, esse artigo ele foi dividido em 3 pontos considerados principais. Entre o primeiro deles foi definida a questão da responsabilidade social, uma responsabilidade social compartilhada entre o Estado, instituições de ensino superior e o setor privado, de forma que a responsabilidade social do Estado, ela destaca-se da seguinte forma, que o ensino profissional, ele é primordialmente um dever do Estado, através do direcionamento de verbas para a manutenção e expansão desse tipo de ensino, objetivando sempre favorecer as classes menos favorecidas. Então, essa seria a responsabilidade social do Estado frente a essa questão do ensino profissional. Já quanto às instituições de ensino superior, no caso seriam a responsabilidade social universitária, o artigo ele traz uma discussão esclarecendo que essa está subsidiada no tripé ensino, pesquisa e extensão, onde há a possibilidade de desenvolver projetos sociais dos mais diversos campos. Entre eles, nós temos os campos que podem ser abordados nesse tripé ensino, pesquisa e extensão: educação, saúde, meio ambiente, cultura, o apoio à criança e ao adolescente, a questão do ser um voluntariado, assim como também questões de marketing. Então, é muito vasto os campos em que o tripé ensino, pesquisa e extensão, associado às universidades, às instituições de ensino superior, pode trabalhar. E essa responsabilidade social, ela se mantém mais ativa, criando um elo de ligação entre o compromisso das universidades para com a sociedade, o que seria um ponto em que de resposta em que a universidade levaria para a comunidade, para a sociedade. Já quanto à responsabilidade social do setor privado, nós temos que ela é uma responsabilidade que veio em função do mercado de trabalho ter exigido pessoas qualificadas e com uma qualificação atualizada para atender às demandas diversificadas das atividades. Então, o setor privado ele tem a responsabilidade social porque ele requer que esses profissionais estejam qualificados e atualizados para acompanhar o processo de globalização e de incentivo tecnológico e execução dessas tecnologias. Então, esse foi o primeiro ponto, considerado relevante a questão da responsabilidade social. Como segundo ponto, considerado bastante relevante, captou-se a questão da viabilidade das políticas públicas. E nessa questão da viabilidade
das políticas públicas, os autores eles comentam que a educação superior no Brasil ela já está antenada nessa necessidade de mudança para acompanhar o movimento global. E tem revisado até sobre o papel social, implantando uma série de novas medidas de flexibilização e democratização do acesso ao ensino superior. Então, quais seriam essas medidas de flexibilização e democratização desse acesso ao ensino superior? Por exemplo, nós temos as lei de cotas, o incentivo à educação na modalidade EAD, programas como FIES, ProUni, entre outros. Então, essas são as medidas de flexibilização e democratização de acesso das populações ao ensino superior. Trazendo o discurso para um contexto mais regionalizado, o artigo ele aborda a questão da região Nordeste, afirmando que existe a ausência de uma política industrial de longo prazo que agregue a economia nordestina nacional e dessa forma fez surgir, através dos estados nordestinos, políticas locais de atração de investimento industrial. E é justamente essa atração de investimentos industriais que eleva a demanda por profissionais cada vez mais capacitados e atualizados. E de forma que essa busca por profissionais cada vez mais capacitados e atualizados obrigam as empresas a fazerem programas de reciclagem de profissionais no ensino superior. Então, como solução para a capacitação dos funcionários, o setor privado ele enxergou a educação profissional como o ensino tecnológico, que no caso seriam os tecnólogos, os profissionais de nível tecnólogo, em que eles desenvolveriam a questão de aptidões relacionadas ao uso de tecnologias e à geração de inovações. Então, seria um profissional em que teria uma formação mais rápida, um período de formação rápido, capacitado para aquele tipo de tecnologia em que o setor privado estava investindo e de forma que esses profissionais eles teriam a questão da atualização profissional. Então, essa foi a forma que o setor privado enxergou. Quanto à questão, estreitando mais esse discurso, o artigo ele apresenta também um foco no estado do Ceará. E os autores eles anunciam que o cenário educacional nesses últimos anos, lembrando que o artigo ele foi publicado em 2011, considerou que a educação era uma mola mestra para o desenvolvimento de acordo com as prioridades definidas no plano de governo do estado do Ceará. E que a promoção dessas tecnologias que seriam investidas nesses ensinos tecnológicos seriam tecnologias voltadas para o aproveitamento econômico do semiárido. E aí houve a publicação de um chamado Plano de Mudanças para o estado do Ceará. Infelizmente o artigo ele não coloca a questão do ano que foi publicado esse plano de mudanças. Mas o que seria esse documento elaborado para o estado do Ceará? Ele traria importantes dados de como se pensou a implantação da educação tecnológica no estado, de forma a envolver os níveis de educação cultural e tecnológico do homem cearense, para que ele possa assumir o seu destino. Isso era um texto, um dos pontos desse plano de mudanças para o estado do Ceará. Completando que a implantação da educação profissional tecnológica no estado do Ceará seria através das universidades e órgãos estaduais e federais
de um considerável número de cientistas e pesquisadores de elevada qualidade que o próprio Estado já tinha, ou seja, as universidades e os órgãos, enfim, dos campos estaduais e federais. Já o terceiro ponto considerado bastante relevante é a questão do ensino superior tecnológico e a qualidade de vida populacional, de forma que a melhoria da qualidade de vida populacional está relacionada às conquistas de novos mercados do setor privado. Os autores eles concluem que o mercado de trabalho para egressos de curso superior de nível tecnológico é crescente. Então, eles veem esse aumento da demanda por profissionais capacitados. E nessa crescente, mesmo com essa tendência crescente, os autores eles concluem que tem quem critique as práticas governamentais referentes à educação profissional tecnológica, que são críticas relacionadas à limitação profissional do nível tecnológico, que é o nível que a gente está discutindo aqui, o nível tecnólogo e a questão dos baixos salários desses profissionais. Então, as críticas que envolvem, embora se tenha um aumento na demanda desses profissionais, existem críticas que envolvem a questão do nível profissional referente aos baixos salários. Mas os autores trazem um ponto bastante curioso, onde um autor, que esse é colocado na nossa tela, ele analisa que é imprescindível a obtenção de um diploma, mesmo que este não garanta uma vaga de emprego. Ele traz a ideia de que esse diploma pode evitar a exclusão desse profissional no mercado de trabalho. Então, esse assim, é um ponto bastante relevante e delicado que foi abordado pelos autores, trouxe esse autor como referência, e os autores colocam ainda a necessidade de investimento em capacitação dos funcionários do setor privado. Esse investimento em capacitação vem assegurando a competitividade necessária e a sobrevivência e a conquista de novos mercados para a comercialização dos produtos do setor privado. Então, o setor privado ele necessita que esse profissional tecnológico ele esteja capacitado e atualizado de forma para se garantir no mercado de trabalho. E esse profissional capacitado e atualizado, ele tem uma promoção da qualidade de vida da população em virtude dele estar atingindo alguns setores, digamos assim, um emprego, um cargo mais elevado devido ao seu investimento profissional. E diante de toda essa problemática, os autores eles são bem incisivos ao concluir que é mais fácil criticar as iniciativas relacionadas ao ensino superior tecnológico no Brasil, no Nordeste e no Ceará, do que apontar soluções para os problemas referentes à relação emprego e renda. Então, esse é o ponto assim, mais crítico que os autores abordam na sua conclusão, que é mais fácil criticar os modelos apresentados nesse momento. Eu agradeço a disponibilidade de vocês, espero que tenha contribuído na discussão desse artigo. Estou colocando aqui meu nome, Vitória de Moraes Máximo, e disponibilizando o meu e-mail para maiores contribuições e discussões.